porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Será que você entendeu certo esse versículo? Durante muito tempo eu entendi esse versículo de uma maneira equivocada, mas ele é muito mais profundo do que a gente possa imaginar. Muito mais do que vibrar com um bem material que Deus quer me dar o fim que eu desejo, é você entender essa verdade dentro do contexto em que ela foi escrita. Meu nome é Isabela Loureiro e eu tenho um canal no YouTube. Se você puder, passa lá e se inscreva, ative o sininho para que você receba toda semana essas gotas de teologia. Vamos lá, essas palavras estão aí no livro do Jeremias. Jeremias era um profeta. No Antigo Testamento, a figura dos profetas fazia parte ali da história do povo, dos hebreus, da caminhada dos hebreus. Jeremias, a gente está refrescando a nossa memória até chegar no momento dessa carta em que Jeremias envia de Jerusalém uma carta para a Babilônia, para a gente entender por que Jeremias teve que enviar uma carta para a Babilônia, o que o povo estava fazendo na Babilônia. Para a gente chegar aí, a gente precisa voltar então um pouquinho no tempo. E aí, Jeremias não foi o primeiro a alertar o povo, né, o povo de Judá, acerca da repercussão do seu pecado. Na verdade, durante toda a história dos hebreus, muitos profetas se levantaram para dizer que o povo estava caminhando a passos largos para um abismo moral e espiritual. Só que Jeremias também não foi o primeiro a ser ignorado por esse povo. Na verdade, o povo, que eram os hebreus, eles eram um povo unificado durante a maior parte do tempo, mas na época dos reis, eles se dividiram em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Depois do reino de Saul, Davi e Salomão, eles se dividiram. O reino do norte já havia sido levado para a Síria. O reino do sul é o reino em que nós vamos falar hoje. Esse reino de Judá, onde estava Jerusalém, eles estavam continuando, caminhando na sua vida religiosa, indo ao templo, né? Mesmo estando totalmente distantes do seu Deus. E Jeremias se levantava para falar sobre os perigos do seu pecado, sobre esse precipício que chegaria. Mas o povo não acreditou, preferiu acreditar lá nos falsos profetas que existiam ali em Judá. Mas esse precipício, quando eles menos esperavam, chegou, e esse precipício se chamava Babilônia. Babilônia é uma terra, uma outra nação, chegou com toda a força nessa área aí de Judá, como aquele rolo compressor, e destruiu a sua terra, destruiu os seus muros, destruiu o coração da sua gente, destruiu o seu templo. E não bastasse isso, levou muitos daqueles que estavam ali em Judá para Babilônia, para serem escravos numa terra estranha, que tinha uma cultura estranha, que servia a outros deuses, que falava uma outra língua. Quando esse povo chega na Babilônia, eles sentam lá, como diz no Salmo 137. Quando chegamos à Babilônia, sentávamos nos rios e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nesse momento, então, que eles estavam tão desesperançosos, em que eles estavam com a alma contrita, com o coração totalmente dilacerado, é que essas palavras de Jeremias chegam até eles. E parece que durante todo aquele tempo que eles viviam bem, a palavra de Deus não alcançou seus corações, não ecoou lá no seu coração. Nesse momento de dor, essa palavra então corta a alma e o coração desse povo. E o início da carta é assim: eu quero dizer para vocês casarem, para vocês terem filhos, para vocês plantarem, colherem, porque vocês passarão bastante tempo nesse lugar. Serão 70 anos. Então, tenham paz, orem pela paz. Não acreditem lá nos falsos profetas que tentam minimizar esse tempo, senão vocês não vão conseguir viver bem nesse lugar. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Serão 70 anos de exílio, mas os meus pensamentos são pensamentos de paz e não de mal, para dar a vocês o fim que vocês esperam, para fazer vocês então retornarem para a tão amada Jerusalém. E é nesse momento, nesse lugar de dor, nesse lugar de resiliência, em que vocês terão que reaprender a viver.
é que vocês passarão a orar a mim e eu vos ouvirei. Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o vosso coração, e eu serei achado de vós, diz o Senhor, e vos farei voltar para Jerusalém, de onde todos vocês estão espalhados. E essa carta, então, meus amados irmãos e irmãs, ela vem cheia de verdade, de sinceridade, de juízo, mas sobretudo de esperança. E nesse momento em que parecia que a esperança tinha ido embora, essa carta, ela alivia a dor, alivia o sofrimento, faz com que aquele povo levante a cabeça e perceba que aquele tempo de exílio vai fazer com que eles virem um novo povo, com que eles sejam um povo diferente, com que eles voltem para a sua terra com um novo olhar para a vida, servindo ao mesmo Deus de uma maneira diferente. Então, eles perceberam que o Deus a quem eles serviam, mesmo dizendo que eles iriam passar 70 anos naquele cativeiro, era um Deus que queria ou que prezava pela paz e que queria dar a eles e a elas o fim que eles esperavam. Tenham um bom sábado, tenham uma boa semana. Um beijo no coração de vocês. Fui.